Bom, naquela época a gente tinha um início. As redes sociais elas estavam começando, você já tinha o YouTube, os aulões ao vivo bombavam, né? Uhum. Os intervalos dos aulões eram os grandes pontos de venda que a gente tinha. Mas, assim, hoje em dia, todo mundo virou produtor de conteúdo. Sim. Então a gente tem uma explosão de conteúdo enorme na internet. Uhum. Como é produzir conteúdo profissional? E aí, bom, a você que está nos assistindo, ou vai nos assistir, ou nos ouvir, entenda que quando eu estou falando no sentido de estrutura empresarial, você tem uma estrutura empresarial que deve ter aí mais de 200 colaboradores, Uhum. tem uma estrutura que está em diversos estados. Eu estou falando desse tipo de comparação. Uhum. Como competir com essa explosão de conteúdos amadores ou excelentes, mas amadores, sem trilha, Uhum. e você chegar no cliente final com uma proposta de trilha, com uma proposta de acompanhamento, de uma mentoria, mesmo que não seja ao pé da letra, mas uma mentoria no sentido de condução do aluno àquele propósito. Como é hoje o desafio de você entregar que há 10 anos atrás não tinha. Para você comprar uma câmera era Sim. sofrido. Sim, sim. Né? Então, hoje em dia não. Hoje em dia, com o celular, a pessoa acaba de postar aqui, faz uma aula, que é a maior parte das aulas que estão disponíveis, e o sonho hoje em dia de você monetizar é muito grande, então todo mundo sai jogando as aulas de graça lá, então, mas não Uhum. tem trilha. Os conteúdos são muito desconexos e assim, quando você tem uma empresa como o SESI, como diversas outras, mas como o SESI, aqui falando contigo, você tem todo um conteúdo arrumado, Uhum. arranjado, preparado para que o aluno possa chegar naquele objetivo. Como é competir? Uhum. Então, realmente a barreira de entrada diminuiu na parte de educação, né? Até essa semana teve a publicação de um artigo que eu fui coautor Sim. sobre a experiência docente em plataformas digitais, né? Então, quando a gente olha para Hotmart, olha para outros players nesse formato, a gente tem bastante coisa hoje nesse sentido. Mas, assim, acho que a chave é a curadoria mesmo. Então, quando a gente busca se diferenciar de um produtor isoladamente, é, é que a gente entende que há um excesso de informação, um excesso de conteúdo na internet e que esse excesso ele também gera ruído. Se a falta de opções em determinados momentos ela gerava uma frustração, o excesso de ofertas e possibilidades para escolha no nosso atendimento, pelas pesquisas também que a gente trabalha, também gera um certo ruído. Então, se imagina se preparar hoje para determinado concurso em que você tem, sei lá, 20 matérias, 15 matérias, e você for procurar individualmente cada um desses produtores. Você vai ter uma experiência de utilização totalmente diferente. Provavelmente eles vão utilizar 2 ou 3 plataformas diferentes, não se conversam os programas. Você não tem uma trilha específica para trabalhar. É, então, quando você tem programas mais estruturados, você tem mais benefícios de trabalhar com uma empresa grande por trás que vai te dar um conteúdo muito mais robusto, uma trilha muito mais robusta do início ao fim. Então é por isso que a gente fala, ó, que se você só está fazendo aula, você provavelmente vai ficar para trás. Mas se você consegue construir uma trilha individualizada, consegue trabalhar com um cronograma específico focado no aluno, entender que tipo de aluno é aquele, como é que ele aprende mais, é só vendo aula, é escutando áudio, é escrevendo, você consegue dar todo o formato de anotações para ele, quanto você gasta dentro da sua plataforma para dar uma experiência de estudo que esse cara não vai ter em outro lugar. O que você consegue trazer para ele que ele não consegue ter individualmente com o professor? Eventualmente, ele vai provavelmente utilizar produtores individuais para complementar lacunas, como isso acontece bastante com a gente. A gente pega muitas vezes o aluno bem topo de funil, assim, o aluno que está começando a estudar, que está naqueles primeiros anos, onde ele precisa construir uma base, precisa construir a base do treinamento. Para construir essa base de treinamento, muito possivelmente ele vai buscar uma empresa como a nossa, nossos concorrentes, etc., que vão poder dar uma base maior. Chegou no momento, ó, tô numa segunda fase, preciso estudar para uma prova oral específica aqui, pô, esse professor conhece os membros da banca, ele tá com
aqui pelo Zoom, ele vai falar diretamente com... Aí pode ser que ele vá para um caminho individualizado para fechar uma lacuna. Pô, minha lacuna hoje é português. Vou fazer um preenchimento de uma lacuna em português com determinado professor. Então, a gente convive bem com isso, porque lá atrás a gente sempre lançou os produtos dos nossos professores isoladamente, mas até mesmo num Pareto básico, a gente nunca teve muito... A gente nunca conseguia dar muito foco para esses lançamentos individuais. Então, lá a gente resolveu, ao invés de competir com isso, lidar com isso, né? A gente montou o Aprenda, que é um marketplace nosso, onde os nossos professores podem fazer os lançamentos individuais. E no SES a gente trabalha os lançamentos robustos que dependem de uma trilha para acontecer. É assim que eu diferencio essas duas partes. São características pessoais. A gente acabou de falar aqui, o seu pai, vou usar esse termo, kamikaze, né? Tem um sonho e tal, cara, bota 1 milhão na mesa, cara, 1 milhão, se você de repente atualizar esse número para hoje, a gente tá falando de pelo menos uns 5 a 6 milhões, pelo menos. Em torno de realidade, assim, a pessoa pegar hoje, quando pegar 6... E o que era 1 milhão para ele, né? Para ele. Que era, né? Tipo assim, era tudo. Que é tudo. Basicamente né? tudo. Então, assim, arriscar secar, tudo. então, assim, eu arriscar, colocar minha família em risco, colocar meu casamento em risco, porque Sim, tem isso também. sim, Então, claro. mas eu tenho uma vida, eu tenho um propósito, eu quero isso. Ele trabalha o argumento com a família para que possa pegar e colocar. Você, suas características, até por, você foi estudar sobre administração, você fez o mestrado, fazer uma aspas, você me mandou o artigo, aquele artigo tem em português também? Eu consegui ele só em inglês, tá? É um artigo extremamente interessante, a gente vai colocar disponível aqui tá em inglês, mas, se vira aí pra Bota no tradutor lá. Se você não sabe ler inglês, se vira pra traduzir, porque vale muito a pena. Características, voltando. Características, seu pai kamikaze, você mais racional, mais detentor de diversos modelos, e aí MVP pra você é uma coisa que você fala sempre nos seus vídeos. Como fica o equilíbrio? E aí eu vou fazer uma pergunta no sentido de fazer MVP quando você está estabilizado é fácil. Sim. Até de uma forma consciente falando, é fácil. Eu traduzo MVP de uma forma do seguinte: não brigue com os fatos e encare a realidade. É a minha tradução para MVP. Sim. Porque as pessoas tendem a falar assim, cara, minha ideia é a melhor do mundo. Pô, é impossível isso daqui dar errado. Cara, esse podcast, putz, todo mundo tá fazendo. Sim. Impossível, vou abrir. Se abrir uma loja de hambúrguer aqui na frente, meu irmão, tem um McDonald's, impossível de... Então, as pessoas têm aquela questão de a minha ideia sempre é a melhor do mundo. E o MVP, você precisa de ter um pouco de estudo para que você possa entender os conceitos e tudo mais, mas em linhas gerais, o MVP vamos testar o básico, e aí você completa, né? Vamos testar o básico para que eu não coloque todo o meu dinheiro e toda a minha energia ali se não fizer sentido. Que eu faça as perguntas para as pessoas que não sejam meu pai e minha mãe, a não ser que eles sejam muito equilibrados o suficiente para que não me dê a resposta que eu queira fazer, que eu queira ouvir. Mas como porque assim, uma das características básicas que o empreendedor tem que ter é o arriscar, o se jogar dentro do negócio. Mas, ao mesmo tempo, o MVP é uma ferramenta muito importante. Como que se busca esse equilíbrio? Claro. Então, acho que volta pro fator risco. Empreender não é uma ciência exata. Pode fazer uma analogia com o esporte, assim, sabe? Se o Manchester City perdeu do Real Madrid em 2 lances, faltando 1 minuto para acabar o jogo.
não é uma ciência exata, empreendedorismo também não é. E o que você trabalha quando você monta um plano é você buscar a minimização desses riscos. Então, lá atrás, por exemplo, talvez se a gente tivesse feito um trabalho prévio até o lançamento do SES, talvez a gente pensaria duas vezes em entrar no satélite, por exemplo, que já era algo dominado por algumas grandes empresas, tinha um risco muito alto, porque as universidades eram seus compradores, e não necessariamente todas são boas pagadoras. Você tinha um nível de risco ali que você podia prever. Uhum. Então, acho que o grande ponto é, se você não tem, se você tem total aversão ao risco, nenhum plano vai deixar você confortável o suficiente. Mas se você também gosta de trabalhar com um cenário de tanto faz o risco, muitas vezes você vai fazer movimentos que você poderia ter minimizado, você poderia ter ajustado um pouco a rota, você poderia ter ajustado as velas e até talvez você poderia ter abortado determinado projeto. Eu já abri. Agora sim, é garantia? Não, eu já fiz, né, business plan aí para projetos que eu abri, que eu montei, que deram super certo, que depois eu vendi, e para projetos que deram errado, que eu perdi 200, 300 mil reais. E ambos tinham MVP. Então, assim, o ponto é que você pode minimizar os riscos. E minimizar os riscos escutando o que você não quer ouvir, que eu acho que é o mais difícil para todo mundo. Se por mais experiente que você seja, o cérebro humano tem a dificuldade de ser contrariado, a gente busca o conforto. Então, você escutar o que você não quer ouvir sobre um projeto que você vai lançar, eu acho esse o principal benefício quando você leva a público aquela ideia que você tem, entendeu? Então, essa é a grande diferença. Agora, Guilherme, mas isso vai gerar pouco risco? Não. Mas vai fazer que você tenha noção de quais são os riscos, de aonde pode dar errado o seu projeto naquele primeiro momento. Então, cara, satélite lá atrás, né? Voltando. Presencial tem isso, os riscos é a galera que já tá aqui. Será que, vou dar um exemplo. Será que o teu presencial na região não tem um presencial muito perto, próximo, que vai atrapalhar a quantidade de alunos que você quer? Será que o satélite já não tem empresas que estão mais bem estabelecidas? O online, a gente falou sobre isso. Se você abrisse um ano antes, você não tinha uma empresa online. Se você abrisse um ano depois, talvez você já estaria um pouco atrasado. Então, ter isso em termos de BP, de MVP, como vocês querem chamar, eu acho que é essencial para minorar um pouco esses riscos.